RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde é tempo para o primeiro jornal, como sempre, em primeiro lugar, os títulos. Cabo Verde participa nas Nações Unidas no Fórum Político de Alto Nível para debater o estado de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Praia. Hoje, o Primeiro-Ministro encontra-se com a equipa país da ONU com o mesmo objetivo. Ex-presidente Jorge Castro Fonseca chefia a missão da União Africana de observação das eleições no Uganda. Paul Kagame está praticamente reeleito. O primeiro programa de modernização das unidades familiares de exploração da pecuária vai ser lançado ainda este mês. Tem uma vigência de 4 anos, com um orçamento global de quase 300 mil contos. O inspetor-geral das atividades económicas garante que a selagem da produção de aguardente está em curso desde 1 de junho e nem há previsão de nenhuma prorrogação, responde às reivindicações dos produtores de aguardente de Santo Antão. Cabo Verde precisa de mais engajamento humano para exportar os seus produtos locais, uma posição defendida pela administradora da Marketing e Eventos São Graça. A empresa acaba de vencer um concurso internacional lançado pela ONU para a concessão de um plano estratégico de marketing nacional para a manga da Guiné-Bissau. O presidente do PCB, Rui Semedo, reage à desvinculação do antigo secretário-geral, Júlio Correia. No jornal, Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de bom dia. As Nações Unidas estão reunidas num fórum político de alto nível sobre o desenvolvimento sustentável. Cabo Verde faz-se representar pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Hoje, na Praia, o Primeiro-Ministro encontra-se com todas as organizações do sistema das Nações Unidas. O objetivo é o mesmo: acelerar o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento do milénio. Em março passado, a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros tinha defendido a necessidade do reforço das parcerias existentes para que Cabo Verde possa dar resposta às múltiplas crises mundiais. Miriam Vieira, na altura, apelava ao engajamento de todos os parceiros para a plena realização do Plano de Trabalho Conjunto 2024, como nos diz o jornalista Levi Salomão, em março passado. Desde 27, 24 mulheres. Agora sim, vamos ouvir o jornalista Levi Salomão em março deste ano, logo depois da realização do plano de trabalho no conjunto 2024 Cabo Verde Nações Unidas. Miriam Vieira, co-presidia ao ato de abertura da reunião do Comitê de Pilotagem do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Cabo Verde precisa reforçar parcerias para que possa dar resposta às policrises mundiais. Persistem ainda um conjunto de desafios, como sabeis, ao nível da execução do Programa de Cooperação com as Nações Unidas e que exigem um esforço conjunto acrescido para o aprimoramento dos mecanismos de coordenação, não só com o sistema das Nações Unidas, mas também com os parceiros nacionais e internacionais, bem como dos exercícios de transparência e prestação de contas. E, neste sentido, defendemos que há necessidade de se reforçar as parcerias existentes, há necessidade de haver mais parcerias para o reforço das capacidades nacionais permitam dar respostas eficazes e eficientes aos múltiplos desafios no atual contexto das policrises mundiais. A par do reforço de parcerias, a governante realçou a importância da disponibilização atempada de recursos financeiros por parte dos parceiros, apelando ao engajamento de todos.
4 meses depois, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva reúne-se com todo o sistema das Nações Unidas. O objetivo é discutir o alinhamento entre as prioridades estratégicas de Cabo Verde e as agendas internacionais, tais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda África 2063. O presidente do Uganda está praticamente reeleito para o 4º mandato. Os resultados parciais divulgados ontem à noite dão a Paul Kagame 99,5% dos votos em 79 dos boletins apurados. Os resultados globais provisórios são divulgados sábado que vem e os definitivos proclamados no próximo dia 27. O ex-presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, chefia a missão da União Africana de observação das eleições no Uganda, que decorrem desde domingo na diáspora. Ontem as presidenciais e a eleição de 53 dos 80 representantes que integram a Câmara de Deputados, e hoje são eleitos os restantes 27 por sufrágio indireto. Destes 27, 24 mulheres, 2 jovens e uma pessoa com deficiência. Portanto, mas estes 27 são escolhidos por sufrágio indireto através de conselhos especiais nomeados ou eleitos pelos governos locais. Portanto, é um sistema um pouco diferente. Jorge Carlos Fonseca abstém-se de comentar as recentes declarações de Paul Kagame, que considera a si próprio um fenómeno político no Uganda. Cada um sabe como é que se considera e se avalia. A verdade, eu aqui, falando apenas como chefe da missão conjunta da União Africana e da COMESA. A COMESA, portanto, é uma organização que é o mercado comum dos países da África Oriental. Fizeram uma missão conjunta e eu fui convidado para chefiar essa missão conjunta de 48 observadores provenientes de 17 países africanos diferentes. Dizia eu que, como chefe desta missão, limito-me a coordenar a atividade dessa missão, a coordenar a deslocação dos 48 observadores para as diferentes reuniões do país, como aconteceu em 17 equipas nas 5 regiões do país, cobrindo as 12 circunscrições eleitorais do Ruanda. Desde Kigali, Jorge Carlos Fonseca volta a defender uma espécie de revolução democrática em África. O primeiro programa de modernização das unidades familiares da exploração da pecuária vai ser lançado ainda este mês. Tem uma vigência de 4 anos, com um orçamento global de quase 300 mil contos. O Ministro da Agricultura e Ambiente confirma que está a ser montada uma estrutura de coordenação nacional com ramificações em todos os concelhos do país e que, no terreno, desencadeiam o processo de modernização das explorações familiares de classe B. E vai-se propor melhorias. Melhorias no sentido de cumprir com as normas impostas pela própria lei. E o proprietário, aceitando que estas melhorias devem ser feitas, vai-se assinar naturalmente um termo de compromisso entre o programa, portanto, neste caso, a estrutura que executa o programa e o proprietário da exploração pecuária, e a partir dali começa-se com as intervenções no sentido de alterar, portanto, modernizar a unidade de exploração. Gilberto Silva faz notar que a modernização requer intervenções concretas, tais como a realização de obras e nas condições de higiene e até de conforto dos animais, e tem uma componente de formação muito forte que visa, em primeiro plano, a correção de práticas seculares. Nós temos sítios no nosso país onde se faz o pastoreio livre, completamente desordenado, ou seja, as famílias deixam os animais à solta durante todo o dia e no final do dia recolhem os animais, e isto não está bem. Ou, por exemplo, animais que dormem, diria, no campo, ou seja, passam a noite no campo, só passam, portanto, pela casa ou pelo curral improvisado da família durante o dia para se fazer a ordenha e receber um outro complemento alimentar, como o milho, por exemplo, e depois volta para o campo até outro dia de manhã. Não está bem, dá cabo da biodiversidade, não dá total confiança do ponto de vista sanitário
e, portanto, é uma prática muito antiga que precisa ser modernizada. No programa Discurso Direto de ontem à noite, o Ministro da Agricultura e Ambiente anuncia uma lei para a água, não só para a rega, mas também rega e pecuária. A grande entrevista com Gilberto Silva vai ser transmitida em reposição depois das notícias das 9 horas. O Inspetor-Geral das Atividades Económicas garante que a selagem da produção de aguardente está em curso desde 1 de junho e nem há previsão de nenhuma prorrogação, uma decisão, aliás, que cabe apenas ao Governo. Neste momento temos todos os inspetores mobilizados para a selagem de toda a produção de aguardente, quer em Santiago e nas outras ilhas de Santo Antão. Neste momento temos até reforçamos Santo Antão com mais um inspetor, no sentido de tentarmos rapidamente fazer toda a selagem. São muitas produções, cabe a nós só a fiscalização. E os inspetores estão já com indicações que é preciso fazer a selagem. É o que nos cabe dizer neste momento. A partir de 1 de junho, quem estiver a produzir está sujeito a um processo contra-nacional, que neste momento já temos alguns processos em andamento. O foco, Santo Antão e Santiago, que são as duas ilhas mais produtoras, não é? É a primeira reação de Paulo Monteiro às reivindicações dos produtores de aguardente de Santo Antão, ouvidos pela jornalista Teresa Pinto. A falta de mão de obra, bem como avarias nos alambiques, fizeram com que os proprietários pedissem a prorrogação do prazo e, conforme explicaram a nossa reportagem, não tiveram direito a essa prorrogação e os trapiches foram encerrados. Não escrevi carta de prorrogação e já me desenhar, já me ligar e chegar, estou fechando o lugar. Primeira vez eu pedi fim de julho. E aquele senhor chegar e ele dizer que ainda dá prorrogação. E depois torna-se correndo, torna a escrever outra carta, mandar. Nem que fosse mesmo 15 dias para ajudar a gente no outro puxado, nem que fosse escana, está trote, mas já não aceita. Isto torna bem, isto torna a puxar a gente. Os produtores defendem que este prazo deveria ser revisto e alargado pelo menos até finais de julho. Não estou achando que mas devido a essa nova ordem, perceber-se o que não está a fazer ainda ter esse período de fim de mês. Que ainda se desse nosso período de fim desse mês, não está a brasa acabar de fazer, que não pudesse fazer, não está a largar a poltrona. Mesmo comigo tem um parte de cana que me durante deixou de ficar sem entrar. Não posso só entrar logo no princípio, me fazer um par de medo, me fazer um par de grupo. Este ano agora vamos ficar 4 parcelas de cana sem entrar. E sem facilidade de treino porque este suspende entrou aí. Quando este suspende entrou aí, dia 28, cara na sexta-feira, e a pessoa estava na troba aí, suspende este troba aí, me meteu uns broços de cana, que é 42 broços de cana, que lá de perto de Corral, já a gente necessita comer lá na Corral. E ele lá na fez ainda. Esses produtores estão cientes de que têm direito a uma prorrogação até finais de julho, mas são de opinião que há mais de 2 anos não estão a ter este direito, o que constitui sérios prejuízos para a produção. A minha licença de custar até 30 de junho. Depois de 30 de junho, na costa, ele é escrito porque vou fazer um documento que é uma prorrogação que é para modo vou concluir o trabalho até fim de julho. Que é dentro de trabalhar até fim de julho. E menino, tu já se lei de onde é que se inventei, que espero que a gente estes 2 meses de trabalho e sem caso de necessidade, que estou a bem verdadeiramente, que quando um produtor trabalhar 300 pessoas num ano, ou 400 pessoas num ano, a gente facilita o Estado. Segundo esses produtores, vários foram os constrangimentos que os impediram de cumprir o prazo estipulado pela lei. Cabo Verde precisa de mais engajamento humano para exportar os seus produtos locais, uma posição defendida pela administradora da M Marketing e Eventos, que acaba de vencer o concurso internacional lançado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial para a concessão de um plano estratégico de marketing nacional para a manga da Guiné-Bissau. São Graça afirma que muito pouco se tem feito para potencializar o que se produz no país. Reportagem de Ailson Martins. A potencialidade da exportação de Cabo Verde vai de Santo Antão à Brava, diz São Graça, que afirma que, quando chove em algumas ilhas, há muito desperdício de produtos agrícolas. Eu atrevo-me a dizer que o que falta a Cabo Verde é só o engajamento humano, porque todos nós temos consciência
do que é que Cabo Verde tem, do que é que Cabo Verde produz, mas nós estamos a fazer muito pouco para potencializar aquilo que Cabo Verde produz, não é? Nós podemos ir de Santo Antão à Brava. Na ilha de São Nicolau, nós sabemos que quando vem a chuva, a terra é muito fértil, as mangas são deitadas para os porcos, as abóboras ficam a apodrecer, portanto, nas hortas. Idem, nós chegamos ao Fogo, temos a mesma situação, chegamos a Santo Antão, temos a mesma situação. Portanto, para mim, o que me falta, efetivamente, é um engajamento e uma estratégia. São Graça aponta a Ilha do Fogo como um celeiro e destaca alguns produtos que podem ser exportados. Para a internacionalização, por exemplo, do nosso vinho do Fogo, não é? Já ganhou medalhas de ouro e várias outras coisas aqui que nós temos, vários outros produtos que nós temos de boa qualidade e em quantidade. Por exemplo, eu falo mais concretamente da Ilha do Fogo, que é um mercado que a EM conhece muito bem, porque a EM esteve a trabalhar lá durante 3 anos e meio. Mesmo a nível do amendoim. Nós temos amendoim, nós temos vários produtos que nós podíamos estar a preparar e a exportar. Por exemplo, o caju também. Por exemplo, o caju não em quantidades como tem a Guiné-Bissau, mas nós temos aqui a Ilha do Fogo, é um celeiro atrativo que não está sendo explorado. A comercialização e exportação de manga da Guiné-Bissau é o objeto do concurso internacional lançado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, que a EM Marketing e Eventos acaba de vencer. O plano vai ter como objetivo, portanto, melhorar a performance de toda a cadeia de valor da manga na Guiné-Bissau e promover o seu crescimento. E, portanto, isto significa que nós, no nosso plano, nós estaremos a contribuir para o desenvolvimento da indústria local e também para o crescimento do negócio da manga em 3 países específicos que eles determinaram no plano. Cabo Verde está incluído, sim. Cabo Verde está incluído. A EM venceu o concurso para a concessão de um plano estratégico de marketing nacional para a manga de Guiné-Bissau. Significa que daqui a algum tempo teremos a manga da Guiné-Bissau no mercado nacional, em equação o problema dos transportes. O presidente do PAICV lamenta a decisão da saída do antigo secretário-geral Júlio Correia, mas Rui Semedo escusa-se a comentar as motivações apresentadas numa reação à imprensa sobre a carta de Júlio Correia, que solicita a suspensão imediata e a desfiliação do partido. Rui Semedo diz respeitar a decisão do militante de longas jornadas. Eu lamento que um camarada com o qual tínhamos feito um percurso tão longo, com uma participação muito ativa, tenha decidido sair. Fico triste com a saída, porque quando sai um camarada, um amigo, nós ficamos tristes. Não podemos esconder que não nos afeta enquanto sentimento de amizade, de cumplicidade, de camaradagem. Portanto, quando sai um camarada, nós ficamos tristes. A segunda questão que eu gostaria de dizer é que no partido e nas organizações, de uma maneira geral, as pessoas entram, permanecem e saem por vontade própria. Então, aí, esse segundo aspecto é que eu respeito a vontade de sair. As organizações são assim, entram-se e saem. E, portanto, é natural e eu respeito a decisão do meu camarada Júlio Correia. Rui Semedo, é claro, agora o foco do PICV é a preparação das eleições autárquicas. O PICV é um partido grande, tem muitos membros. À medida que saem uns, entram outros. Aí, se calhar, é preciso recorrer também a uma ideia de Cabral que transmitiu uma imagem de que um partido funciona quase como um comboio, que em cada estação descem pessoas, descem passageiros e entram outros, não é? É assim, a vida é natural. Então, devemos, por esta via, naturalizar esta saída. E um outro elemento importante é que o PICV deve continuar a focar no que é essencial,
que é mobilizar os seus membros, motivar os seus membros e conseguir trabalhar para materializar o seu programa. E neste momento o mais importante eixo do seu programa é a preparação, a organização para as eleições autárquicas, e o PSV, a direção do PSV está focada nesta organização e preparação das eleições autárquicas, que são desafios importantes. As eleições autárquicas devem ocorrer entre outubro e novembro. A carta de desvinculação do PICV, a carta de Júlio Correia, é datada de 11 de julho passado. O Parlamento gambiano mantém a proibição de excisão, apesar da pressão que está a sofrer. A excisão e a mutilação feminina continuam proibidas na Gâmbia. O Parlamento rejeitou ontem um projeto de lei que tinha intenção de levantar a proibição em vigor desde 2015. Grupos de direitos humanos e as próprias Nações Unidas instaram os deputados a rejeitar a proposta de lei, esclarecendo que ameaçava anos de progresso e teria um efeito na Gâmbia, o primeiro país a anular a proibição da mutilação genital feminina. O projeto de lei foi rejeitado, o processo legislativo está esgotado, confirmou ontem à noite o presidente da Assembleia Nacional da Gâmbia. O projeto de lei tinha sido apresentado em março passado e estava a dividir profundamente a Gâmbia, um país de maioria muçulmana. O presidente norte-americano Joe Biden, numa entrevista combinada ainda antes do debate com o candidato Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mais uma vez rejeitou as dúvidas sobre a sua capacidade de concorrer novamente à Casa Branca, garante que a sua saúde mental é muito boa. Numa entrevista à NBC ontem, Joe Biden apresentou-se como um candidato combativo numa entrevista à NBC para tentar extinguir as dúvidas sobre a sua saúde e apresentar-se como um presidente unificador, sobretudo após a tentativa de assassinato contra Donald Trump, que deve ser indicado pela Convenção dos Republicanos que está reunida. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.